Ruben Dias teve um ano de 2023 repleto de conquistas com o Manchester City e antes mesmo de disputar o Mundial de Clubes, o 0-0 falou com o internacional português. Nesta entrevista quisemos perceber como é que uma das principais peças da estrutura defensiva de Pep Guardiola viveu o último ano, o impacto que o futebol britânico tem no seu estilo de jogo, mas também como é que se trabalha com uma cadência de jogos tão grande. Não esquecemos o Natal, pois claro. Ruben Dias, um rapaz que valoriza a família e não esquece as raízes. Ruben, obrigado por estar aqui connosco no 00, ter aceito também este desafio de falarmos um bocado e gostaria de começar precisamente pelo Natal e que nos pudesse contar aquela história em que recebeu um pastor alemão. Como é que foi essa prenda de ter de desembrulhar um cão? O pastor alemão. Mas esse já foi há muito, muito tempo. Nem sei que idade é que eu tinha. Mas não foi uma má surpresa, não. Os seus pais esconderam o cão na casa da sua madrinha, certo? Eu já nem me lembro bem dos detalhes, só me lembro que, pronto, ali depois no dia, eh, tal prenda, onde é que está a prenda? Temos que ir lá abaixo. E eu, epá. E entretanto fui eu e o meu irmão, porque aquilo era prenda para os dois, e estava o cão dentro de um caixote. E nós a tentar perceber o que é que era. E como eram os seus natais quando era criança? Era na Amadora, na casa dos seus pais, em Trás-os-Montes ou no Alentejo? Assim, nós acabámos sempre por, como sabes, e para me estás a perguntar isso, meu pai é do Alentejo e a minha mãe é lá de cima. Mas nós acabámos sempre por passar o Natal por Lisboa. Agora, fomos sempre vezando entre o lado da minha mãe, o lado do meu pai, em minha própria casa, convidando de um lado ao outro. Acabámos sempre por ir tentando dividir. Agora, para o recente, olhando mais para o recente, já é mais quase que misturar tudo. E agora, como é que é, Ruben, existindo o Boxing Day e estando o Ruben Dias em Inglaterra? Assim, eu não estabeleço uma regra porque é sempre, na eventualidade de ser possível, eu prefiro sempre ir a casa, porque também não faço com que toda a gente se tenha que deslocar cá. Nos meus primeiros 2 anos, eu acabei por ter que trazer a família cá. O ano passado, por causa do Mundial, e eu depois também coincidiu que eu tive a lesão logo a seguir durante o Mundial, eu consegui estar em casa e soube bem. Este ano, em princípio, acredito que pode dar para ir a casa, porque tu disseste de 26, mas eu acho que nós só jogamos no dia 27, que acho que o jogo foi alterado. E portanto, talvez consigamos. Vai ser uma visita de médico, mas sempre dá para passar do 24 para o 25, em casa com a família. E ganhar energia. Exato, exato. O seu treinador, o Pep Guardiola, diz que há pouco tempo para treinar, portanto imagino também que exista pouco tempo para folgas. Como é que são as suas folgas? Assim, realmente, especialmente agora nesta fase, o tempo é curto e o pouco tempo que acabamos por ter livre é mesmo para tentar tirar a cabeça do futebol um bocadinho, tentar respirar e como disseste também há bocado, recarregar as energias. Não implica que não tenhamos um dia de folga quando é útil, mas sim, de facto, o tempo é curto e como o Mister disse, mesmo o próprio tempo a treinar não é muito, porque agora já não sei a quantos jogos seguidos é que vamos 3 em 3 dias, mas tem sido intenso e ainda vai ser assim por mais um período, também agora com o Mundial de Clubes, portanto, é render. Mas como é que um jogador do Manchester City, que ganhou tudo na época passada e que é um jogador de muita importância na seleção nacional, consegue fazer a sua vida extra-futebol? Consegue sair de casa, é muito importunado? Como é que são esses dias? Eu diria que eu consigo manter alguma tranquilidade. Também sempre me foi e é se calhar uma grande intenção dos meus pais, mesmo do meu irmão, que eu mantenha essa normalidade e eu sinto-me muito bem assim. Consigo ir à rua, consigo ir a um café, consigo fazer basicamente tudo o que eu faria, mesmo que não fosse reconhecido. Ah, Como é óbvio, há sempre uma pessoa ou outra que para, umas fotos, mas também no meu caso específico não entra num exagero e eu consigo de certa forma fazer uma vida normal. Na época passada fez 53 jogos e esta temporada, por esta altura, já leva mais de 25 e ouvimos recorrentemente os jogadores queixarem-se da cadência de jogos, da carga de jogos. Isso preocupa-o?
É assim, como é óbvio, a carga é difícil. O tempo de descanso é cada vez mais curto, com as competições que ainda estão por vir, os nossos verões vão começar a desaparecer. Sem, parece que não, mas vão começar a desaparecer. E como é óbvio, é algo que me preocupa a mim e acho que nos preocupa a todos que estamos cá dentro. As pessoas falam a nível de rendimento, que se o rendimento do jogador, se nós queremos receber mais, também temos que jogar mais, mas o que é certo é que o dinheiro da própria indústria está a aumentar e não é por nós jogarmos mais que o dinheiro que se justifica o facto de nós recebermos mais. O que nós jogamos já o justifica e, portanto, como é óbvio, é algo que vamos ter que lidar porque já está neste momento implementado, já estão implementadas competições que vão chegar e, portanto, cada vez mais todos os detalhes a nível de recuperação, a nível de preparação física, mas sem dúvida que não é fácil, cada vez vai ser mais difícil, até olhando a longo prazo, estender uma carreira por mais anos. O Guardiola parece sempre muito preocupado com os jogadores. Nas conferências de imprensa ouvimos-lo recorrentemente falar disso. O que é que ele pede a um jogador que um jogador faça extra-jogo para que se possa apresentar no jogo a seguir cada vez melhor? Acima de tudo, eu diria que é essa luta pelo nosso bem-estar e luta que, ao fim e ao cabo, é essa exigência também pelo nosso bem-estar. Um, Como é óbvio, a exigência é altíssima durante todos os períodos em que estamos juntos, quer a treinar, quer a jogar. Mas como é óbvio, existe também essa exigência fora a atividade de clube, porque ao final de contas todos os detalhes contam e, e lá está. Quando jogamos com tão pouco espaço entre jogos, tão pouco tempo de recuperação, tudo conta ainda mais a dobrar portanto, também, como é óbvio, essa preocupação é maior. E o que pede Pep Guardiola a um defesa central? Ui, pergunta complexa. Uh, é assim, é sem dúvida um treinador muito exigente. O que ele pede a um central é que mais do que, como é que eu te posso dizer? Ele é sempre muito assertivo no sentido em que um defesa é defesa e primeiro que nada, um defesa tem que defender. Mas como é óbvio, pelo nosso estilo de jogo são exigidas muitas outras capacidades e maneiras de ver o jogo que eventualmente num outro contexto não são tanto, ainda que cada vez mais se esteja a implementar essa maneira de ver o jogo em muitos clubes. Mas como é óbvio, aqui a exigência é muito alta e a margem de erro é muito curta. Independentemente do que tenha acontecido para trás, o caminho é sempre à frente e a exigência nunca baixa. Relativamente à tripla conquista que vocês tiveram na época passada, Premier League, FA Cup e Champions League, podemos dizer com esta distância que vocês achavam que era alcançável ou é de loucos aquilo que vocês conseguiram? Eu acho que tu podes ter, ou podes pensar que tens a melhor equipa do mundo sempre, todos os anos, e nós temos uma das melhores, pelo menos desde que estou aqui no City, assim nos vemos. Mas ao final do dia pensar que o que nós fizemos é fácil, seria um grande erro. E portanto não te diria qual é que foi a expressão que tu usaste, uma loucura. Se é uma loucura conseguir Exato, ou seja, tudo ao isto, final do dia não é uma loucura, mas quase, porque podes ter todas as condições, podes ter os melhores jogadores do mundo, mas ao final do dia fazer as coisas realmente acontecer é muito difícil. Requer de cada um de nós, jogadores, staff, como é óbvio, o treinador, todas as pessoas envolvidas, os fisioterapeutas, requer de toda a gente um esforço incrível, requer mais do que qualquer outra coisa, na minha opinião, uma vontade de vencer constante, porque ao final de uma temporada muita coisa acontece. E lá está, manter essa resiliência, manter esse foco durante um ano inteiro, momentos mais difíceis, manter o foco de seguir em frente, manter o foco de continuar a acreditar naquilo que estamos a fazer. Eu acho que esse é o maior desafio e também acreditar que é possível. Acreditar que é possível porque parece fácil,
Se calhar agora, depois de feito, parece fácil, e é muito fácil as pessoas dizerem que por isto e por aquilo e pelo outro. Era muito mais fácil fazer o que eles fizeram, mas não é nada fácil. Na época passada, possivelmente ninguém diria que o Arsenal ia perder a Premier League. Lá está, é como eu te digo, e se tu juntares 2 mais 3, pensar que nós, ao mesmo tempo que estávamos a disputar uma Premier League como disputámos contra o Arsenal, estávamos também a lutar por uma Champions, se calhar as coisas ainda ganham mais brilho. Ou seja, quando realmente se pensa bem sobre o que aconteceu, eu acho que só se torna maior o feito que nós realmente conseguimos, sendo que em nenhuma circunstância é fácil, porque lutar por uma Premier, por uma Champions, ainda juntares a FA Cup também, mas ou seja, especialmente estas duas competições que se estendem mais e com mais jogos, lutar por estas duas competições ao mesmo tempo é de um nível de exigência muito alto. E lá está, especialmente ao dia de hoje, como está a Premier, o nível de futebol que se encontra na Premier é de facto, foi de facto um grande feito para nós. E achava que ia encaixar tão bem na Premier League. Na sua primeira época foi considerado o melhor jogador da competição por parte da imprensa escrita britânica. Naquelas coisas, como é óbvio, nós temos sempre um bocadinho de expectativa, um bocadinho do sonho, mas eu sempre tentei afastar dessa expectativa e sempre me tentei focar mais naquilo que é o que eu posso controlar, que é o que eu faço a cada dia, que é o que eu faço a cada jogo. E eu acho que isso ajudou muito a construir o caminho que eu tenho percorrido até aqui. Se tu me perguntas que quando vim para cá, passado 3 anos, ia ter ganho o que ganhei até agora, nem nos meus melhores sonhos eu teria pensado isso. Mas como é óbvio, o futebol é assim, a vida é assim, é feita um dia de cada vez e a cada dia que passa, aconteça o que acontecer, continuar a lutar sempre sem perder o entusiasmo. Ruben Dias, muito obrigado por estes minutos à conversa com o 00, que 2024 lhe traga tudo aquilo que deseja, não só do capítulo pessoal, mas também do capítulo profissional, com o Manchester City e com a Seleção Nacional. Ruben Dias, o defesa central português, que está em Inglaterra desde a temporada 2020-2021.